Os 4 maiores mistérios não resolvidos da história. Como um ser humano pode carregar 22 toneladas? O que aconteceu com aquela lendária aviadora? Estas são algumas das questões que permanecem sem resposta até hoje. Somos fascinados por mistérios, e um mistério não resolvido é como uma coceira que não podemos coçar. Queremos respostas e somos levados a um grande esforço para obtê-las. Confira esses 4 mistérios não resolvidos que há anos intrigam as pessoas. Veja se você descobre mais alguma coisa e se aproxima de uma resposta. Mas antes de tudo, certifique-se de clicar no botão de inscrição e ativar as notificações para ser um dos primeiros incríveis amigos a assistir aos nossos vídeos. 4. Perdida no mar. Você sabe o nome da primeira mulher a voar sozinha pelo Atlântico? E a primeira pessoa a voar sozinha do Havaí ao continente americano é Amelia Earhart. Ela foi uma aviadora americana lendária e uma força a ser reconhecida. Ela estabeleceu muitos recordes e defendeu o avanço das mulheres na aviação. Em 1937, Amelia Earhart queria voar por todo o mundo, uma perspectiva que assustaria muitos. Com o navegador Fred Noonan ao seu lado, ela partiu naquele ano de Oakland, na Califórnia. As primeiras paradas da viagem foram bem-sucedidas. No entanto, a caminho da ilha de Howland, eles simplesmente desapareceram. Existem muitas teorias a respeito do desaparecimento de Amelia Earhart. A primeira diz que ela e seu copiloto simplesmente ficaram sem combustível e caíram no Oceano Pacífico. A segunda dá conta de que Earhart e Noonan pousaram em uma ilha, sobreviveram ao acidente e foram presos pelas forças japonesas, que estavam expandindo seu território antes da Primeira Guerra Mundial. Um documentário do History Channel apoia essa suposição. Em 2017, eles divulgaram evidências fotográficas que, segundo analistas, mostravam Earhart e Noonan em segundo plano após serem resgatados por um navio. Muitas pessoas ficaram animadas com essa pista sobre o desaparecimento dela, mas no mesmo ano, um blogueiro militar japonês apontou uma falha. Alegou que a foto antecedeu o desaparecimento, explicando que a foto foi publicada em 1935, 2 anos antes de Amelia Earhart realizar seu voo. De acordo com a terceira teoria, o avião caiu na ilha Nikumaroro, possivelmente como resultado de um erro de navegação. Nikumaroro é um atol de corais, parte de um grupo de ilhas pertencentes à República Kiribati. Esta teoria é atualmente apoiada por um pesquisador da Universidade do Tennessee, que afirma ter resolvido o mistério. O pesquisador examinou mais de perto os dados coletados de ossos recolhidos na década de 1940 no local. Ele diz que há uma forte chance de pertencerem a Earhart, mas os próprios ossos desapareceram há muito tempo. O pesquisador utilizou apenas dados coletados por outro pesquisador. Com os ossos reais indisponíveis, não há como ter certeza de que pertenciam a Earhart. Por enquanto, seu desaparecimento continua sendo um mistério. 3. O navio inabalável. Quase todo mundo conhece um pouco da história do Titanic. Ele partiu de Southampton, na Inglaterra, com 2.224 pessoas a bordo e atingiu um iceberg 3 dias depois. Em 15 de abril de 1912, afundou com 1.500 pessoas ainda a bordo. Sabemos que outros navios importantes que afundaram foram recuperados do mar, como o navio de guerra sueco Vasa e também o USS Arizona. Então, por que o Titanic não foi recuperado da água? Na verdade, apenas alguns dias após o naufrágio do Titanic, foram realizadas expedições para recuperar os destroços, mas eles se depararam com 2 grandes problemas. Em primeiro lugar, em 1912, não havia tecnologia disponível para retirar 52.310 toneladas da água. Então, as expedições tiveram que esperar até a segunda metade do século XX. Com o passar do tempo, a tecnologia melhorou, mas foi aí que as expedições encontraram o segundo problema. Ninguém sabia onde exatamente estava o navio naufragado. As equipes falharam na busca do Titanic, pois, como se constata, o naufrágio foi a quase 24 quilômetros de onde o navio enviou sinais de perigo.
Isso até 1985, quando ele foi descoberto por acidente. Um comandante da Marinha dos Estados Unidos liderava uma expedição americano-francesa ao Oceano Atlântico para testar a tecnologia em um novo submersível e encontrar os destroços de 2 submarinos nucleares afundados. No meio de sua busca, descobriu os destroços do Titanic e depois o navio inteiro. Ele viu que o navio havia se partido ao meio, com cada metade a cerca de 500 metros um do outro. A parte da proa estava em bom estado e ainda de pé, mas a parte da popa quase desmoronada. Então, se o Titanic foi encontrado, por que eles não o retiraram da água? O navio está a uma profundidade de 3 quilômetros e 780 metros, onde a temperatura é gelada e a pressão é alta. Explorar o Titanic é difícil e caro, mais ainda tentar tirá-lo. Como está se deteriorando no fundo do oceano há tanto tempo, as chances são altas de que, se tentassem tirar a embarcação do oceano agora, ela iria se desmantelar inteira. Mas, se você precisa saber tudo sobre o Titanic, não se preocupe. Você poderá dar um mergulho de luxo no local do naufrágio em 2019. Se tiver mais de R$400 mil. Como sempre, continuamos fascinados pela história deste navio. 2. Pedras maciças. Stonehenge é um enorme monumento localizado ao norte de Salisbury, na Inglaterra. Pesquisas mostram que foi construído entre 4.000 e 5.000 anos atrás. As pedras maiores, conhecidas como pedras Sarsen, têm até 9 metros de altura e pesam 25 toneladas. São 25 mil quilos. Acredita-se que estas pedras foram trazidas da área de North Wessex Downs, especificamente Marlborough Downs, que fica a 32 quilômetros de Stonehenge. As pedras menores, conhecidas como Blue Stones, pesam até 4 toneladas e acredita-se que foram transportadas por mais de 225 quilômetros. Um homem normal pode levantar de 45 a 70 quilos. Então, a questão que tem confundido o mundo é como as pessoas que viveram naquele tempo foram capazes de carregar essas pedras de 25 toneladas. Imagine isso por um segundo. Para tornar as coisas mais confusas, em 2015, a apenas 3,2 km de Stonehenge, os arqueólogos britânicos encontraram os restos de um enorme monumento de pedra que era 15 vezes maior que Stonehenge. Os pesquisadores não sabem como as pedras foram usadas, como chegaram lá ou por que o monumento foi construído. A cultura que os colocou lá não deixou nenhum registro escrito e não teve ajuda de rodas ou sistemas de polias para transportar as pedras. Muitas teorias tentam dar sentido a Stonehenge. Algumas dizem que era um lugar que as pessoas visitavam por suas propriedades curativas. Outras, de que está ligado aos solstícios de inverno e verão. Há ainda mais uma que afirma que Stonehenge era um lugar onde o povo britânico poderia se unir e trabalhar junto para transportar essas pedras gigantescas como um ato de unificação. Uma nova teoria diz que Stonehenge poderia ter sido um local de enterro da elite. Um estudo realizado em 2018 focou nos restos mortais das pessoas enterradas em Stonehenge, uma tarefa nada fácil, considerando que os restos mortais haviam sido cremados. O estudo mostrou que 40% das pessoas enterradas lá vieram do oeste de Gales. Então, sabemos que Stonehenge foi em grande parte construído por pessoas que se originaram daquela região galesa, mas a questão de por que foi construído e como essas pedras foram movidas permanece sem resposta. 1. Ilha do Tesouro. Costumamos ficar entusiasmados com histórias de caça ao tesouro. Ao longo da costa atlântica do Canadá, no litoral da Nova Escócia, há uma ilha com um tesouro escondido, mistérios e armadilhas. Oak Island é o lar do que é conhecido como o Poço do Dinheiro. Um buraco profundo com 4 metros de diâmetro. Foi descoberto por um adolescente em 1975. Pensando em tesouros escondidos de piratas, o garoto e seus amigos começaram a cavar, mas seus esforços foram infrutíferos. Mas embaixo da superfície do poço, eles encontraram uma série de plataformas de madeira.
No verão de 1804, a Onslow Company encontrou uma lápide com símbolos secretos. Durante anos, as pessoas não conseguiram decifrá-los, até que em 1860, um acadêmico traduziu os símbolos. Eles eram 12 metros abaixo, 2 milhões de libras estão enterrados. Algumas teorias afirmam que, além do dinheiro, há importantes artefatos históricos no poço, joias de Maria Antonieta, objetos religiosos e alguns dos manuscritos de Shakespeare. Quando a Onslow Company continuou a escavar, um mecanismo de inundação foi acionado e eles desistiram de seus esforços. Ao longo dos anos, muitos outros continuaram a escavar, mas nenhum tesouro foi encontrado. Até o ex-presidente americano Franklin Delano Roosevelt foi levado a explorar o mistério. Quando ele tinha 27 anos, passou um verão na Nova Escócia em busca do tesouro. Mas, como muitos outros, ele teve que admitir a derrota. Embora as pesquisas aconteçam há mais de 200 anos, ainda não sabemos quem cavou a cova, por que ela foi criada ou se o suposto tesouro será encontrado. De qual desses mistérios você gostaria de conhecer a resposta? Você conhece outros mistérios estranhos e não resolvidos da história? Se sim, conte-nos nos comentários. E não esqueça de se inscrever para ficar no lado incrível da vida. Tchau!